Olá pessoal, vamos conversar aqui um assunto aqui, um assunto meio polêmico, é a questão de fusível térmico e ventiladores. Eu vou tentar esclarecer para vocês aqui em diagrama, em rabisco aqui, para vocês tentarem entender isso aqui da melhor forma possível. Por que eu vou debater esse assunto? Porque eu tenho visto muita discussão a respeito do fusível térmico. Uns dizem que não serve para nada porque pegou o ventilador queimado e o fusível térmico estava bom. Outros dizem que o ventilador chegou a pegar fogo, o fusível térmico ficou bom, não queimou o fusível térmico, ou seja, o fusível não agiu. Outros mencionam que o chicote elétrico do ventilador pegou fogo e o fusível térmico também não agiu, continuou ficando bom. Então diz que não serve para nada. Chego a dizer que não utilizam por não ter serventia. Eu vou mostrar a vocês aqui em detalhes, em diagrama elétrico. Não vou fazer aqueles diagramas que às vezes eu faço aí nos vídeos aí bem feitinho. Vou fazer uma espécie de rabisco para que nós compreenda o que eu quero repassar sobre o próprio fusível térmico e o porquê que às vezes acontece isso e ele não agiu. Por que não agiu? Vamos entender aqui. Vou mostrar aqui em rabisco para vocês compreenderem por que ele não age. Então vamos lá. Por que o fusível térmico não age em algumas determinadas circunstâncias? Eu vou simbolizar aqui como fosse o próprio chicote elétrico. Isso aqui eu vou definir aqui como seja só fase e linha. Não vou colocar como tem os terminais de velocidade. Vamos simbolizar um motor de ventilador que tem potenciômetro, onde ele não tem a chave seletora de velocidade 1, 2 e 3. Vamos simbolizar que ele tem só dois fios de alimentação. Vamos dizer que aqui é fase e neutro. Ok. Esse fase, por exemplo, vai vir no circuito. Ó. Vamos dizer que ele chegou aqui, tem um fusível térmico. Um protetor, né? Protetor térmico. Ok. O outro linha aqui, que seria o neutro, por exemplo. Vamos dizer que aqui nós temos o motor. Esse daqui vai diretamente alimentar o motor. Beleza. Nosso protetor térmico, eu coloquei aqui, só que esse protetor térmico, como ele trabalha com temperatura, então ele é inserido em algum ponto dentro das bobinas do próprio motor. Vamos dizer que ele esteja aqui imergido aqui dentro. Detectando a temperatura dentro do bobinamento. Então já não teríamos ele aqui no chicote, mas sim dentro das bobinas. Se esse motor vier aquecer por algum motivo, esse protetor vai interpretar o aquecimento e vai agir. Então, ok. E por que às vezes essa bobina chega a queimar, torrar um setor dela e esse protetor continua ok? Vamos tentar entender aqui fora nesse outro diagrama aqui. Eu tenho uma bobina que tem um início, onde ela vai fazendo um círculo. Vou mostrar como se fosse um caracol para nós entender. E finalizou. Tá vendo? Vamos dizer que nesse fio de entrada aqui eu tenho meu protetor térmico. O protetor em contato com essas bobinas para que ele perceba aquecimento anormal nessas bobinas. Meu protetor térmico está nessa linha de alimentação. Por quê? Vamos dizer, que é o caso que eu mostrei aqui, vamos dizer que esse aqui fosse o fase, mas aqui não tem diferenciação de fase nem neutro. Ele vai estar em um dos dois, que vai depender da posição que você colocar o plug na tomada, então vai inverter. Fase neutro não tem um terminal exato. Mas independente disso, a ação dele será a mesma. Então o que é que ocorre? Ele está em contato com as bobinas, detectando o calor que venha estar tendo sobre essas bobinas. A proteção dele aqui é para aproximadamente 130 graus. 130 graus. Ok. Vamos dizer, meus dois fios de alimentação, alimentando essa bobina tranquilamente. Meu fusível térmico está aqui nessa linha de entrada. Mandando a alimentação aqui, na verdade não mandando, ele deixando passar. E por que essa bobina às vezes começa a aquecer e pega fogo e ele não entrou em ação? Vamos dizer, de repente, como esse fusível térmico está imergido aqui dentro, essas bobinas estão trabalhando aqui em caracol, vamos dizer assim. Algum determinado ponto dela, vamos dizer, o fusível térmico passou, alimentou aqui, fez o circuito, algum setor dessa bobina chegou a entrar em curto. Ele não entrou em curto totalmente. Entrou em curto parcial. O que seria curto parcial? Um curto o que se chama curto é a linha de alimentação. Vamos dizer que essa bobina está vindo, fez todos esses círculos, finalizou aqui, veio no outro terminal da rede. Ok. Quando acontece o curto, ela encontra um caminho mais fácil para seguir e não circula por todo o percurso que deveria ser. Então, no caso, vamos dizer, minha bobina vinha aqui, teria aqui, no caso, uma espira, duas espiras e meia, mais ou menos aqui, quase para 3 espiras. Ok, seria o percurso total que ela deveria fazer a corrente elétrica até sair no terminal. Quando acontece o curto, vamos dizer,
fez uma espira. Se essa espira entrou em curto aqui com essa, ó, o caminho fácil de seguir seria o quê? Seria continuar nesse cabo, fazendo o resto da espira, ou apenas circular aqui, vamos dizer, entrou em contato direto aqui, o outro terminal de rede, por exemplo, sairia aqui, ó. Ó, o terminal de rede saiu aqui, entrou aqui e saiu aqui. Entrou aqui, já entrou em curto aqui. Nós temos aqui agora dois caminhos para que esse circuito percorra, ó. O caminho mais longo, que é o principal que ela deveria fazer, ó, que seria circular por esse terminal, entrar aqui, que no caso está o curto, e percorrer novamente mais uma espira até sair aqui. Esse aqui seria o caminho normal dela fazer o percurso dela. Então o curto, o que acontece? Ela não vai fazer o circuito por esse caminho mais longo, ela vai fazer pelo caminho curto. Então por isso, curto, circuito, um circuito curto. Que seria o que ela vem. Quando chegou aqui que encontrou o ponto de ligação, que esse fio entrou em curto um com o outro, ó, ela não vai circular por aqui, mas sim por aqui, ó. Quando ela circula por aqui, você vê que ela encontrou um caminho bem mais, vamos dizer, mais rápido de ser percorrido. Então, esse setor da bobina aqui, ó, ficou neutro. Ó, todo esse setor aqui, ela deixou de circular por ele, ó. Tá vendo? Deixou de circular por esse caminho e passou a circular por esse caminho aqui, ó, que fez apenas isso aqui, ó. Veio, fez um círculo, fez isso aqui e retornou. Tá vendo? É o mesmo que tá aqui, ó. Veio, fez um círculo e retornou. Então encontrou um caminho curto. Quando encontra esse caminho curto, deixou de circular por essa outra, essa bobina tem bem menor resistência ômica, vai ter bem maior aquecimento. Isso o fusível térmico deveria entrar em ação. Agora, por que às vezes ele não entra? Vamos lá. Quando ela encontra esse caminho curto aqui, é um curto total, imediatamente a amperagem, ou seja, o caminho de alimentação aqui, como ele encurtou, não tem mais aquela resistência ômica que deveria ter para que a corrente não circulasse em grandes, vamos dizer, em grandes volumes. Então a amperagem tende a subir. No que a amperagem subiu, esse fusível térmico é fusível e protetor térmico. Então ele é 130 graus, 2 amperes. Essa corrente aqui ultrapassar 2 amperes, ele vai abrir o fusível térmico, que seria o caso do curto. Quando, vamos dizer, não deu um curto-circuito total, a amperagem não foi lá nas alturas, vamos dizer, deu um curto parcial, vamos dizer, está começando a ter uma certa fuga de um fio para outro, vamos dizer que essa corrente aqui normal de um ventilador, vamos dizer que deveria ser 1 ampere, ele está trabalhando normal com 1 ampere, se subir a 2 amperes ele vai abrir, mas vamos dizer que deu um curto parcial e essa corrente não alcançou 2, vamos dizer que esteja aqui 1,8, tá vendo? 1,8, então ela não vai, esse fusível térmico não vai abrir nunca por amperagem, por quê? Porque está abaixo da capacidade que ele deve agir, então vai trabalhar com 0,8 amperes a mais, que seria quase que o dobro, mas não alcançou o dobro. O fusível térmico não vai entrar em ação por causa de amperagem. Mas temos a questão do aquecimento. Se essa bobina atingir 130 graus, nosso protetor também vai romper sua conexão, também cortando a alimentação do motor. Mas por que às vezes não acontece? Quando acontece o curto total, a amperagem tende a subir, o motor vai agir pelo fato da amperagem alta. Curto-circuito parcial, esse ponto do curto-circuito aqui, vamos dizer, uma fuga, esse ponto aqui, ó, vai começar a dar aquecimento nesse ponto exato aqui, ó. O aquecimento não vai ser na bobina inteira, mas sim nesse exato ponto que está tendo aquele mau contato. Ele se comporta como se fosse uma resistência ômica nesse ponto aqui, que está deixando passar corrente elétrica, não por esse circuito mais longo, mas sim pelo mais curto. Então aqui vai ter um aquecimento nesse setor. E se o fusível térmico, vamos dizer, não tivesse aqui nesse setor que está tendo esse alto aquecimento, se ele tiver nesse setor aqui que não tem aquecimento alto aqui, está apenas passando, vamos dizer, uma amperagem alta, mas por esse outro caminho, ó, que nem por aqui seria, vamos dizer assim, você não está escrevendo, vamos dizer, está passando uma amperagem alta, porém por esse setor do bobinamento, e não está passando nesse aqui, ó. Esse aqui, vamos dizer que essa bobina, como deu curto, a corrente não está circulando por ela, está vindo por essa, então a amperagem está alta, vamos dizer, está 1,8 amperes, mas vindo por esse outro ponto da bobina, não está percorrendo aqui. Esse daqui vai receber calor proveniente desse daqui, mas não pela corrente que circula aqui. Então esse fusível térmico passou a ficar, vamos dizer que nem no caso do ventilador, ele pode estar nas bobinas auxiliares e o curto está na bobina principal. Se o curto-circuito está na bobina principal, a nossa bobina auxiliar passa a não ter tanto funcionamento, vamos dizer assim, se é um curto parcial, vamos dizer que ela está funcionando partes sim, partes não. Então pode ser que o protetor térmico está em um setor da bobina, que nem a alimentação está mais circulando ali. Ela está recebendo calor proveniente das bobinas próximas a ela.
seria um caso desse fusível térmico não agir de jeito algum, chegar a pegar fogo, esse ponto aqui, incendiar realmente com o calor excessivo que está tendo aqui, ó. Essa outra bobina também aquecer demasiadamente, também pegar fogo, seria um caso de queimar essa bobina e o protetor térmico não agir. Vamos a mais um segundo caso aqui que nós poderíamos ter, onde pega fogo o motor, pega fogo a instalação elétrica e esse fusível térmico continua bom. Vamos a mais um fato. Vamos dizer, nosso motor fez as bobinas aqui, 2 cabos de alimentação, um protetor térmico dentro desse motor aqui, em contato com as bobinas. Eu estou fazendo aqui um pouco abreviado, pessoal, não estou fazendo um negócio tão, vamos dizer, detalhado. Eu quero só apenas que vocês entendam um pouco disso aqui, o porquê que acontece esses casos. E isso aqui é real, não é teórico não. Isso aqui pode colocar em prática uma situação dessa que acontece a mesma causa que eu estou mencionando. Esse outro ponto aqui, linha de alimentação, vamos dizer, linha de alimentação fase neutro, protetor térmico dentro das bobinas em contato para estar recebendo a temperatura, 130 graus, ele entra em ação e corta a alimentação, ou atingir a corrente de 2 amperes. Está aqui dentro, vamos dizer, o ponto do fusível térmico, ele começou a partir daqui, ele tem proteção. Daqui para dentro do motor tem proteção de funcionamento. Daqui para trás não temos proteção. Daqui para trás não temos proteção. Vamos dizer que desse cabo também, para trás não temos proteção. A proteção está lá para o motor. Porque o fusível térmico é proteção do motor e não do chicote elétrico do próprio motor, nem da própria rede elétrica. Então ele é proteção do motor. Isso aqui você já bota na mente. Fusível térmico, proteção para o motor. O bobinamento. Então vamos dizer, esses 2 cabos aqui, ó, eles estão dentro de um chicote elétrico. Vocês veem bem que é encapsulado, né? Dentro de um chicote só, ou seja, ele passa aqui isolado dentro desse chicote. Os 2 terminais, vamos dizer, fase neutro, terminal de velocidade 1, 2 e 3, no caso dos ventiladores que tem velocidade 1, 2 e 3, passam todos dentro de um chicote elétrico. E ainda tem mais um fator, ali no ponto do gogó do ventilador tem um ponto de oscilação que ele fica fazendo isso assim, ó. Ventila para um lado e vai para o outro, é o ponto de oscilação. Então esse ponto de oscilação onde está o chicote, por exemplo, nem meu dele aqui, ó, fica fazendo mesmo isso aqui no próprio chicote do motor. De tanto ele trabalhar nessa oscilação, termina quebrando os fios dentro do próprio chicote. Quando ele quebra, tora o encapamento do fio, tora o próprio fio de cobre dentro, às vezes tora só o encapamento, os fios acontecem de entrar em curto. Se esse fio entrar em curto antes do ponto desse protetor térmico, eles vão entrar em curto-circuito aqui, deveria mandar um consumo de alta corrente para o disjuntor da casa e o disjuntor deveria desarmar. Mas vamos dizer, quantos amperes é o disjuntor da minha casa? O mínimo que se usa mais ou menos em uma residência, 15 amperes. Esses cabinhos do ventilador, que são aproximadamente ali 1 milímetro, suporta 15 amperes? Não suportam. Então, ou seja, o disjuntor de nossa residência, 15 amperes, não tem proteção nenhuma para o chicote do nosso ventilador. Então, o que acontece? Se esse cabinho que está dentro do mesmo chicote aqui, ó, vier a entrar em curto, enquanto não ultrapassar 15 amperes, nosso disjuntor não desarma, continua mandando alimentação e esses cabinhos não suportam 15 amperes. Ele é aproximadamente para 10 amperes. Isso é o máximo que ele tolera. Aí vamos dizer, deu um curto-circuito, está tendo um consumo aqui de 10 amperes nos cabinhos, eles começam a aquecer e começam a derreter o encapamento deles, começam a gerar curto, o disjuntor não desarma enquanto não ultrapassar 15, os cabinhos só suportam, vamos dizer, no máximo, a tolerância dele é 10, mas vamos dizer que ele já suportou até 12. Então chegou a 12, eles pegam fogo, queima o fio de cobre, queima as borrachas, incendeia. E o protetor térmico não entra em ação, porque nessa circunstância, vamos dizer, entrou em curto esse fio com esse aqui, ó. A rede elétrica está vindo aqui, vamos dizer, fase e neutro. A fase está entrando aqui, deveria ir lá para meu motor fazer o circuito. Não está mais fazendo, por quê? Porque em algum ponto dentro do chicote, esse fio entrou em contato com esse outro, que o caminho da alimentação da corrente elétrica agora está saindo por aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo aqui, retornando por aqui, não está chegando nem no motor. Então vai passar aqui, retorna. Enquanto não ultrapassar 15 amperes, meu disjuntor não desarma e continua mandando alimentação. E esse chicote começa a esquentar, começa a derreter, incendeia esse setor, pega fogo aqui, passa para o motor, queima o ventilador inteiro. E 15 amperes não é necessário ultrapassar para que esse disjuntor, vamos dizer, proteger esse ventilador. Se ultrapassar 15 amperes, nosso disjuntor vai desarmar. Mas esses cabinhos não suportam 15 amperes. Chegou aproximadamente 10, 12, eles já vão estar derretendo, incendeiam,
enquanto não gerar um curto no próprio chicote elétrico, que o chicote aí sim, o cabo de alimentação dele, esse sim, suporta uma amperagem boa. Aproximadamente ali para uns 20 amperes tranquilo, o cabo de alimentação dele. Não para funcionar por longo período, mas por pouco, suporta 20 amperes, que seria o caso de um curto-circuito, subir a amperagem ali para uns 20, 30 amperes, e ele ainda segurar aquela amperagem, aí sim nosso disjuntor ia entrar em ação e ia desarmar a rede elétrica. Mas nos cabinhos do motor, se for um curto direto, um curto repentino, ele sobe também essa amperagem para 30, 40, 50, 100, 200 amperes. Curto rápido. Então o disjuntor também desarmaria. Mas é como eu falei, a questão do começa um aquecimento e inicia-se um curto parcial, onde é que eu falei, começa a circular uma alta corrente aqui. Vamos dizer, aquele cabinho tem dentro dele 10 fiozinhos. De repente ele torou devido à oscilação, torou algumas perninhas, entrou em contato com outro cabo que tem próximo, começou a dar contato uma perninha com outra. Uma perninha com outra não consegue circular 10 amperes, que elas vão romper, vão faiscar, vão derreter o encapsulamento e quebra os fiozinhos. De repente, mais outro e mais outra, não foi o próprio chicote que pegou, vamos dizer, pegou 2 cabinhos dessa espessura aqui, por exemplo, e deu curto um com o outro. Não, começou uma coisa aos poucos. Porque se for uma coisa repentina, por mais que o fio seja fino, ele consegue segurar uma amperagem alta por período rápido, e nosso disjuntor detecta que a amperagem subiu acima do determinado e vai agir. Então, esses são os fatores porque nosso protetor térmico não age nessa situação. Curto no chicote elétrico antes do motor não vai agir nosso protetor térmico. Curto interno das bobinas, se for um curto direto, mesmo que um curto direto, pode acontecer de matar parte das bobinas onde o protetor térmico não deixa, na verdade não é que deixa, ele está em um ponto que não está mais circulando amperagem no setor das bobinas onde ele se encontra, e a amperagem sobre ele não ultrapassou a capacidade máxima, que seria 2 amperes, onde também as bobinas do motor, os fios, não suportam trabalhar com essa amperagem aqui de 2 amperes. Para isso teria que ter inúmeras espiras no motor para que ele consiga trabalhar com essa corrente aqui de 2 amperes. Estou mencionando a respeito da bitola de fio, vamos dizer, meio que padrão para tensão 220, que é meu caso aqui, um fio 33 milímetros, não trabalha com essa amperagem. Vamos dizer, para ele conseguir trabalhar com 2 amperes, teria que ter bem mais espiras do que tem um ventilador convencional. Então, esse é um caso. Entrou em curto um setor da bobina, deixou de circular corrente no setor das bobinas, que está o próprio protetor térmico, essa corrente passou a circular por um outro caminho que está realmente aquecendo, só que não nas bobinas onde o protetor térmico está em contato. Então, por aquecimento, esse ponto aqui da bobina não vai mandar a informação para o protetor térmico de que, vamos dizer, ó, está esquentando demais a bobina, desliga aí. Não, ele não está em um ponto que vai esquentar. Vai esquentar por transferência de calor desse outro ponto. Então, vamos dizer, aqui está 100 graus, aqui vai estar 60, 50. Por quê? Porque está só um reflexo do que está acontecendo nesse outro ponto. A amperagem não alcançou 2 amperes, ele não tem para que entrar em ação porque está abaixo do que ele foi projetado. Então, ele está tranquilo no ponto dele. O único caso aqui que poderia fazer com que ele agisse seria a temperatura. Ele não está em um setor que a bobina está nem trabalhando sequer. Então essa bobina está desligada do circuito. Esse ponto da bobina que eu mencionei aqui, está neutro. Não está mais ativo. Mas sim esse. E o protetor térmico não está em contato com esse. Que se tivesse, aqui o aquecimento estaria alto, porque a amperagem que eu mencionei anteriormente subiu. Aqui teria bem mais temperatura, então ele agiria. Só que ele não está. Então, pessoal, esses aqui são alguns fatos. Não é todos. Tem mais a ser apresentados, se fosse apresentar, mas eu não vou falar eles, que pode ocasionar essa situação de queima do motor, queima dos cabinhos do motor, incêndio no ventilador geral e o protetor térmico não ter agido. Tá entendendo? Eu já peguei ventilador derretido, chicote, derretido as bobinas, protetor térmico tá bom. Deve quem ter agido, eu não sei, não era meu ventilador, talvez o próprio disjuntor chegou a um ponto que o consumo aqui foi excessivo e o disjuntor disparou. Mas não o protetor térmico. O protetor térmico, na verdade, queimou junto com as bobinas, mas não, tipo assim, desligou esse circuito para que não queimasse a bobina, porque ele é protetor térmico, é proteção do motor, não do chicote. Proteção do próprio bobinamento do motor. Então, pessoal, era isso aí. Estamos de boa com o conteúdo.